empregos antigos pode ser memória, porque nós temos uma memória. Uma não, nós temos centenas de memória. Marinha, centenas de memória. A memória afativa, vários, memória quântica, veja no nosso canal Memória Quântica. Então, é possível que alguém sonhe com um trabalho que já passou, porque às vezes ficou marcante na vida da pessoa. Porém, no mundo dos sonhos, sonhar com o trabalho que passou, sonhar com um trabalho que passou, está ligado a acontecimentos repetitivos. Ou seja, o que aconteceu no seu antigo trabalho está acontecendo no atual. Eita! Se você foi perseguida no antigo trabalho, certamente estará sendo perseguida no atuabo. No quê, rapaz? Atuabo. Aí se você teve complô, qualquer problema, é repetição. Mas pode ser repetição de coisa boa. Pastor, no meu antigo trabalho foi muito bom. Então, tá sonhando com o seu antigo trabalho? É repetição. Isso também, esse tipo de repetição, pode dar o Google, né? Eu não falei aí roupa amassada, não tem no Google, mas eu estou falando agora. Esse tipo de repetição pode ser boa, pode ser ruim. E pode ser de trabalho e pode ser de casamento, de tudo, de namoro. Por exemplo, sonhar com o antigo namoro, pode ser que o que aconteceu no antigo namoro esteja se repetindo no atual. Sonhar com o antigo casamento, pode ser que o que aconteceu no antigo casamento está voltando a acontecer no atual. Eu já acompanhei vários casos assim. Pastor, sonhei com meu ex. Como era seu ex? Estava comigo na cama. Pastor, sonhei com meu ex, estava no meu sofá. Sonhei com meu ex. Como era seu ex? Bruto, ignorante, cavalo. Aí, meu amigo, não dava uma semana não, o atual virava um cavalo. É como se o espírito do antigo casamento visitasse o do atual. Por isso não se deve falar de antigo casamento, nem de antigo trabalho. Trabalhou? Trabalhou. Tenha carinho pelos seus empregados que passou por você, tenha carinho pelos seus patrão. Eu tenho carinho, né? Porque a gente vê, por exemplo, um pedreiro que levanta uma parede, aquela parede fica parecido, né, com esse pedreiro, às vezes é amigo, né? Mas existe muitos problemas também. Então, se você sonhar com um antigo funcionário que te deu problema, que ele meteu no pau, o atual vai meter. É um sonho que está dizendo, vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir. Você tem que parar de tal repetição. Entendeu? Por exemplo, pastor, no antigo trabalho existia um complô. Existia um complô na minha vida. Aí eu saí já faz 8 anos. Aí eu sonhei trabalhando lá. É um complô que está se repetindo no atual. Pode ser memória. Lembre-se das possibilidade. Pode ser memória. Sabe o que é memória? Memória da cabeça. Memória da cabeça. Memória dos pés. A memória é sexo. Então assim, existem memórias. Porém, na maioria dos casos, eu vou arriscar até uma porcentagem, 80% não é memória. E é o que? Repetição. Boa ou ruim? Boa ou ruim? Então para a gente acabar com a repetição, a gente tem que pegar na emenda, né? É a emenda. Olha, A pergunta foi qual mesmo? Eu até esqueci a pergunta. Sim, ela sonhou no antigo trabalho, né? Pronto. Então, o que houve no antigo trabalho? Foi bom ou foi ruim? Então, se foi ruim, então você se cuide. Que as coisas estão tentando repetir. Não deixa não. Vamos fazer rituais para não repetir. Orações. Quebra de maldições. Entendeu? E ter cuidado para você não repetir. Eu já acompanhei caras que perderam 3 casamentos. E eu fiquei, por que ele perdeu 3 casamentos? E o cara que acontece isso, ele fica com muita saudade dos casamentos que passou. Por isso que a saudade, principalmente as pessoas que são sensíveis a saudosista, né? Eu sou saudosista, demais mesmo. Eu tenho saudade de tudo. Do primeiro membro da igreja, se eu não me engano, o primeiro membro da igreja
foi o Ândia, o Ândia, Analise. Eu tenho saudade de tudinho. Mas aí é o seguinte, você tem que controlar a saudade, principalmente em relacionamento, porque se você ficar repetindo, acontece a mesma coisa. Tá? Você tem que ver o que foi que aconteceu para não acontecer de novo. Aí eu acompanhei um cara que já tinha perdido 3 casamentos. Fez o voto, aí conseguiu o 4º. Glória a Deus. Agora esse veio bom demais. Mas ele repetiu os fatos. Ele se dedicou muito ao material, esqueceu o pessoal, sexual, dormia na sala, no quarto, no outro quarto. Então ele repetiu tudo de novo. Aí às vezes acontece de novo, tudo de novo. Então se você não quer repetição, quando você mudar de situação, haja diferente, por favor. Deixa o passado no passado e haja no presente. Não vai repetir para sempre até morrer. Mas repete mesmo. Repete, repetido. Teve um rapaz que ele ficava na praça até meia-noite, 1h da manhã. E eu passava na praça essa hora e eu via ele lá vendendo um sapato, vendendo umas blusas velhas que ganhava da igreja. Quando ele ia para a igreja, os pastores davam oferta a eles. Mas a pessoa, o ser humano é bom, mas não é bom todo o tempo, né? Só Deus é bom todo o tempo. A gente pode até ajudar alguém, mas às vezes não tem condição de ajudar toda hora, né? Aí um pastor dava um dinheiro, outro pastor dava outro dinheiro. Aí ele morava nos quartinhos que tinha no centro. Era conhecido como os quartinhos das quengas, porque é barato, né? É um quartinho assim, bem fuleirinha. O lençol cheirando a bacalhau, o banheiro não tem descarga, essas coisas, esses quartinhos assim, bem simples, né? E ele é um homem de Deus, eu gosto muito dele, né? Mas rapaz, tu por aqui, ele disse, não é porque eu tô vendendo um sapatinho aqui para ver se eu pago o aluguel para dormir de noite, amanhã tem um almoço, café, eu venho para aqui de novo. Eu digo, e mulher? Aí ele disse, nem cheiro de mulher, nem as cachorras me quer. Aí eu disse, olha, existe um Deus. Aí eu abri as pernas assim, abri os braços, no meio da praça, meia-noite. E eu disse, o Deus de Israel, aquele Deus todo-poderoso que tirou o povo do Egito, ele vai te dar uma mulher maravilhosa. Aí bati o pé direito no chão, eu olhei nos olhos dele, você olha nos olhos, né? Na luz dos olhos. Deus vai te dar solução, você vai ter uma cama gostosa para dormir, uma mulher para cheirar, para amar, para andar com ela pela igreja, e Deus vai preparar a vida financeira. Não, e a vida... Não, calma, Deus vai dar a mulher e dar tudo. Porque às vezes a gente se preocupa só com uma coisa, né? A gente só se preocupa só, vida financeira, fica um bando de véia, vida... tudo tá junto, tudo tá junto. Bati o pé direito no chão, abracei ele, fiquei emocionado e saí. Aí ele fez amizade com a cabeleireira. Olha, uma linda mulher. Uma senhora bonita, daquela senhora que é mais bonita do que as de 20 anos. Cheirosa, toda bem cuidada. E ela sofreu muito também, porque ela foi abandonada pelo marido e sofreu demais para criar os filhos. Ela criou fazendo cabelo. Era uma das melhores cabeleireiras da cidade. Gostou dele. Casou no papel passado, levou ele para casa. Olha, quando eu vi ele com ela toda bonita, toda cheirosa, daquela mulher que o cara dá um cheiro no sovaco, sai com o cheiro do sovaco cheiroso. Eita, coisa boa. Glória, glória a Deus. Olha, olha que maravilha. Eu digo, graças a Deus, o poder da profecia, gente. Olha, eu vou dizer para você, não é toda hora que isso acontece não, isso depende do astral, né? Mas aconteceu. Glória a Deus. Aí ela, pastor, como é que vai? Eu me casei com fulano aqui, ó. E ele de lado dela, ele também coroa quase 70 anos, né? Hoje ele está com 70 anos, mas na época ele estava com 60 e pouco. Eu digo, graças a Deus, cuide bem, tá? Cuide bem da varoa. Vá lá, pastor, pra gente conversar sobre sonhos, vai lá no meu salão. Eu digo, eu vou. Olhei pra ele, Oxe, tem gente que parece que fica com raiva da benção, né?
Aí ela tem um apartamento, cama que treme, ar-condicionado, olha, e ela banca ele. Olha, ela dá dinheiro. Ele não precisa fazer a feira, ela faz. Aquele cara que fica sem dinheiro para comer o almoço, na casa dela tem almoço a hora que ele quiser. E tem o amor dela, o bem-querer. Glória a Deus, graças a Deus. Um ano se passou. Aí eu chego no centro de recuperação, cheio de pessoas se recuperando de droga, bandidismo, assalto. Aí eu encontro ele, ó. Eu disse, meu irmão, glória a Deus, graças agora é Senhor. Cadê a varoa? Aí ele disse, a varoa está em casa. Eu digo, ótimo. Pastor, eu estou fazendo a obra de Deus. Aí estava o pastor grandão lá, que é bem altão, comigo. Eu digo, graças a Deus, né? E o pastor, aqui é isso, aqui é aquilo. Graças a Deus, né? Quando a gente é bem recebido, né? Aí eu olhei para ele e disse, glória a Deus, eu acho que o pastor tem dinheiro, ele banca você, né? Mas pastor, eu faz 3 meses que eu não piso em casa. 3, ele falou assim para eu dizer, uhul, esse é o homem de Deus, esse é o homem de Deus, esse é o homem de Deus, de Deus, este é o homem de Deus. Eu digo, o que, rapaz? Aí ele disse, faz 3 meses que eu não vou em casa só cuidando de ladrão, assassino e cocaína e tudo. Eu durmo aqui com eles. Aí o pastor, vem cá, pastor, com licença de dependência. Eu digo, ei, peraí, você está errado. E a mulher lá? Não, a mulher lá, a mulher se cuida, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Eu digo, a igreja nunca deu nada para você. A igreja dava uma esmolinha para você comer. Ei, casou, tem que estar junto. Aí você deixa a coroa linda lá, maravilhosa, e vem dormir com um monte de macho, soltando peido na tua cara. Aí ele, pastor, que conversa é essa? Eu digo, conversa assim. Eu peguei quente, eu digo, que conversa bestalhada é essa, rapaz? 3 meses, tu é um homem casado, velho. Tu vivia na praça lá e dormia na Manichula. Manichula é cabaré pobre. É a Manichula. Dormia na Manichula e agora tu tá lá com a coroa lá e vim pra cá, rapaz. Aí o pastor olhou, ficou preocupado, disse, não, pastor, mas eu não mando ele não. Eu ajudo ele, mas é pra ele ficar até 6 horas, 5 horas da tarde. Eu não mando ele vir não, pastor. Ele é quem vem. Eu digo, você está errado. Você está errado. Você pediu tanto a Deus uma esposa. Deus dá uma esposa. Conversa na real. Foi olho no olho. Se ficou com raiva, que se dane. Aí olho no olho. Se você está errado, velho. Tem uma mulher lá, linda, maravilhosa, cheirosa. E você vai dormir com um bando de pessoas em recuperação? Primeiro é o reino de Deus. Eu digo, primeiro o reino de Deus é a família. Depois igreja. Primeiro é a esposa, filhos e depois é a igreja. O pastor fica dizendo isso para as pessoas se dedicar. A primeira igreja que você tem é a sua família. Aí sentei o maio. E o pastor lá preocupado, dizendo, não, pastor, eu não mando ele vir não, pastor, eu dou uma ajuda para ele, mas eu não mando ele vir, ele pode vir só à tarde, só de manhã, ou ficar de tarde e de manhã e ir embora. Olha, eu digo, você está errado, viu? Você não está olhando onde você caiu, vai cair dentro de novo. Esse cara pegou uma raiva tão grande de mim, foi, que quando a gente vai numa calçada, ele vê, ele muda de calçada. Só que aí eu encontrei a mulher dele no centro da cidade. Ela, pastor, vá lá no salão para nós conversar. Eu digo, eu vou. É porque assim, eu tô sem tempo até para me coçar. Mas eu vou. Ela, mas pastor, me diga uma coisa. O senhor acha que eu sou uma mulher feia? Olha a pergunta dela. Eu digo, a senhora é linda. A senhora é uma linda. A senhora é mais bonita do que as meninas de 20 anos. É linda, linda mesmo. Mas por que meu marido não anda comigo, pastor? Quando ela vai para a igreja, ele não me leva. E quando ele me leva, ele me deixa lá atrás e fica lá conversando com os outros. E ele não dorme na cama comigo. Não é falta de sexo não, que nessa idade a gente já está mais fria. É porque ele não dorme na cama comigo, ele dorme no sofá. Dorme no chão. E a cama é daquela que até canta mimar para você. Balança, treme, tem magneto. Olha.
Eu digo que está assim, mas ela está, pastor. Eu só não me separei porque eu sou uma mulher de Deus, eu casei para viver até o final da minha vida. Ele foi assim também com as outras. Olha! Repetindo. Gente do céu, o demônio é a repetição. Ele fez isso com as outras tome, vai se lascar para lá. Eu arrumo outro. Olha. Aí eu, meu Deus. E elas, fale com ele, não, pastor, ele viaja para Baixa da Égua, para casa do... E deixa eu só. 3, 4 meses. Aí quando chega, dorme no chão, dorme no sofá, não me toca, não me beija, não sai comigo, pastor. Mas eu casei e vou segurar o casamento. Eu digo, segura, irmão, vamos orar para Deus transformar. Quando eu encontrar com ele, eu vou falar com ele. Mas cadê? Quando ele me vê, ele parece que vê o Satanás. Então o que pode fazer, né? Parou esse tempo do pastor dizer só o que a irmã quer ouvir, o irmão quer ouvir. Quando a gente às vezes diz uma coisa mais dura, aí a pessoa pega e diz, Ele não lembra que quem profetizou o casamento dele fui eu. Enquanto os outros pastores nem ligavam para ele, eu profetizei. Mas aí, meu amigo, quando o cara me vê o diabo, aí sai correndo. Eu digo, coitado. Mas eu hei de ver ele com ela. Ele é cismado, parece que... Oxe, que é isso, rapaz? Mas aí eu espero um dia, mas passou já tanto tempo, já passou o quê? Quase 5 anos, 4 anos e pouco. Tomara que ele tenha voltado. Ele não dá mais não, tá não. Se eu vou na calçada, ele desvia. Se eu chego num lugar onde só tem crente e ele tá no meio, ele diz, eu vou ali. Pois vá. Vá. Ele não pega ela não, pega não. Então assim, eu peço a Deus, e também não vou me meter se ele não quiser, mas eu fico com pena dela, né? Ela, se eu me casei, pastor, para ter um companheiro. Assim, dormir junto, andar. Eu sei que eu já tenho uma coroa, eu digo, é uma coroa linda, mas sei lá, assim, ele não anda comigo, ele não me apresenta. Olha, eu que fico me apresentando com uma mulher dele, esposa dele. Repetição, né? Olha, repetição. Repetição, dá não. Então essas repetições são para lascar. Então quando você sonhar com trabalho antigo, casamento antigo, você alguma coisa está se repetindo, pode ser até em você mesmo. Alguma coisa está repetindo. O cara que levou o chifre ficar sonhando com a mulher que deu o chifre, pode ser que a atual esteja querendo dar, entendeu? E aí tem uma coisa, a repetição gera resultados negativos novamente. Então não se deve repetir, entendeu? Você deve viver em novidade de vida. Agora, se o caso foi bom, glória a Deus, que se repita muitas coisas boas na tua vida, na vida de todos nós, né? Mas se os casos foi ruim, nem lembre, porque se você lembra e fala, repete, tá? E tem cuidado para você mesmo, eu mesmo, não fazer a mesma coisa. Ou seja, a gente repetir atitudes do passado e aí acontece a reação, repete tudo de novo. E não foi um caso só não, esse caso foi inédito, porque eu procurei um buraco para entrar, para falar com ele, mas depois desse sacode que eu dei no centro de recuperação, ele não... Eu digo, você está deixando uma mulher para dormir com macho, rapaz, que negócio de macho. Eles estão em recuperação, isso dura 1 ano, 2 anos para o cara deixar de fumar maconha. E hoje não é nem mais futuro ter centro de recuperação. Não. O governo não ajuda não. O governo atrapalha. Se você chegar no centro de recuperação e encontrar um papel higiênico rasgado, aí eles fecham, cobram, eles multam, leva preso. Então cada um que cuide do seu, não é verdade? Eu já ajudei a fundar 2 centros de recuperação. Eu já dei palestras e cursos em centro de recuperação. Hoje não vale mais nada não. Vale não. Tem que ter uma estrutura muito grande e custos muito altos.
E sempre um recuperando daquele fala mal do pastor. Se o pastor pisar no pé de um cara daquele que está se recuperando e ele disser que foi abusado, pisado no meu pé, aí lasca. E os caras querem ter tudo, almoço, janta, café da manhã, querem ter tudo. Só que eles não ajudam em nada, e nem a família também. Eu já vi pastor vendendo vassoura para manter o centro de recuperação. Mas hoje não vale mais a pena, não vale. Hoje tem alguns pagos, em torno de 1 ou 2 salários mínimos, mas mesmo pago não vale a pena não. É uma bomba. Se um daquele tiver um crise e o cara segurar ele, é cárcere privado. Se ele tiver crise de convulsão e você amarrar ele, porque ele às vezes dá crise de convulsão, cai babando no chão, você tá complicado. E se um deles brigar, matar um outro, ou se relacionar sexualmente com o outro, o cara dono do centro de recuperação tá lascado também. Então, meu amigo, deixa em casa, né? E se for pego droga no centro de recuperação, porque eles se recuperam, mas ficam de vez em quando usando um pouquinho, né? Não pode dar Dezempan, não pode dar Niampax, porque só pode dar se o médico passar. Aí quem tem dinheiro para manter um médico? Então, centro de recuperação no Brasil já era. Se não tiver um político bancando, não tem futuro não. Não tem futuro porque até aquele rapaz que era das drogas e montou o centro de recuperação, ele foi preso já umas 3 vezes. Os caras do centro de recuperação acusando ele, eles acusam. Quando eles estão na ansiedade deles, eles acusam. Então, pastores que querem colocar centro de recuperação, não coloquem. A Igreja Católica aqui na nossa região tem um centro de recuperação muito bom, mas tem toda a estrutura, enfermeira, médico, advogado, tem tudo, é uma estrutura enorme, né? Mas aí um pastor vai colocar um centro de recuperação, basta um cara daquele dizer que ele encostou nele, ou pisou no pé dele, ou amarrou ele, já era. E se a ficar ligacão, fica aquele cacão, porque a ficar ligacão no Brasil é uma coisa muito doida. Eles não fiscalizam nada de fora, empresa de fora, de dentro eles fazem exame de próstata na pessoa, vira aí, tome. Então assim, a fiscalização hoje está meio doida, sempre foi no Brasil, né? O cara tem mais medo de fiscalização do que de bandido. O bandido, o cara vai, conversa, o bandido... Então assim, Então a questão é que a repetição dos fatos podem destruir a vida da pessoa, destruir. Então, quando deu problema numa área, você tem que olhar o que foi que deu. Deu problema nisso, eu não vou repetir. Eu vou profetizar, e aí profetiza e ora e o bem vence. Tem psicólogo, psiquiatra para passar remédio, que eles ficam, eu estou tremendo, aí você dando a Niampax, pronto. Aí ele, o número de drogado aumentou, mas parece que o Gogego gosta disso, né? Tá liberando cada vez mais, as mães estão muito preocupadas, hoje ninguém socorre, a igreja não quer saber de drogado nenhum. Quer não, pode ir numa igreja, vá, leve, quem tiver filho drogado, leva para a igreja, vamos ver. Eles oram, pode ir embora, irmão, glória a Deus. Internamento, não. Aí o cara fica dentro de casa quebrando tudo, vendendo liquidificador, vendendo roupa, atacando a mãe. Não tem vantagem no Brasil nenhum centro de recuperação. E o centro de recuperação quase zerou. Por causa desses moídos. Esses fiscais não ajudam em nada. Eles só chegam para atrapalhar. Se encontrar um papel higiênico velho cagado no chão, papel higiênico for caspento, eles multam, eles prendem o pastor. Então, cada um que se vire, não é verdade? E de fato o centro de recuperação fechou. E aí? É muito dinheiro, é muito moído, 30, 40 homens, porque o centro de recuperação são mais para homem. Agora as mulheres estão tudo... Hoje tem vício até de celular, tem gente que não consegue viver mais sem celular, e dorme e o dedo fica... Algoritmo, né? Então assim, quando
você perceber que houve um erro, um problema na vida, você tem que orar para esse erro não se repetir, porque isso é uma maldição. No caso dele, não se repetiu por causa da irmã. A irmã aguentou o tranco, eu acho que está até hoje com ele, né? Mas é uma coisa assim muito assim, idiota, porque a pessoa é contra quem beneficia, entendeu? Eu vou para ali, a mulher tome, vou para colar, a mulher tome, vou para ali, tome, e não dá honra. Nós é burro. Nós é burro. Por quê? A fonte tem que ser valorizada. Se a fonte é a mulher, dê um cheiro no sovaco dela. Se a fonte é o velho, dê um cheiro no sovaco dele. Se a fonte é qualquer outra fonte, qual é a sua fonte? Você tem que valorizar a fonte. Fonte em francês, tá? Tem deles que matam a mãe e matam o pai. E viciados em celular também estão matando pai e mãe, viciados em celular. Ninguém fala mais nisso, né? Mas tem gente que é viciadão mesmo, acabou-se a vida. Dentro de um quarto batendo punheta a vida toda e no celular, fica doido. Ó. Pode assistir. Ninguém consegue impedir mais de filha assistir. Mas virou uma merda. Virou o guri dia todo dentro do quarto, não vê a luz do sol. Aí tem mente que aguenta? Aqui na minha região, o filho deu um tiro na mãe, um tiro no pai e um tiro no irmão. Só porque o pai proibiu dele assistir celular. Ele foi lá, pegou a arma que o pai é policial, matou a mãe, deu um tiro no irmão. Se eu não me engano, ele matou a mãe e matou o irmão. Ficou só o pai. Foi, deu mesmo no peito. Aí para isso ele sabe, né? Aí depois a família, não, porque ele está traumatizado, porque o pai impediu dele assistir celular. Isso é um vício, como cocaína, como qualquer outro vício. Então quem acha assim, leve ele para casa, tá? E impeça dele ver celular. Aí tem gente com 30, 40 anos assim. Não é proibido, não é proibido. Não pode proibir. Mas não pode liberar demais, não. Não acaba com seu filho, vai ser um peso nas costas a vida toda para levar. Ele vai ficar com 40 anos e não vai dar nem descarga para descer o toleto que ele cagou. Não vê o caso lá dos Estados Unidos? A mãe entrou na justiça contra o filho tem 35 anos. Mas o pai e a mãe estão com raiva, porque ele caga, deixa o toletão tamanho de um pau assim e não dá descarga. Ele não serve nem para dar descarga. Olha, Aí os pais entraram na justiça para tirar ele de casa. E ele disse que os pais têm que manter ele, fazer comida para ele, porque ele não pediu para nascer. Lasqueira, velho, acabou-se. Quem é que quer uma desgraça dessa? Acabou. Para que ter um filho desse? O cara passa o dia todo dentro do quarto vendo mulher pelada e fazendo masturbação e diz que está estudando, tal. Não está estudando. Você pega um hacker, um superdotado, dá um celular para ele cria programa, ele faz tudo. Esses caras só vendo coisa. Acabou. Aí quando fica doente, sem mulher, aí começa, tome remédio, pronto. Chegou no remédio, lascou. Chegou no remédio, isso está enchendo de casos. É vício dito mesmo. Não é proibido você ver celular. Você pode ver, seu filho pode ver, todo mundo assiste. Eu assisto muito celular, eu trabalho com celular, mas demais não. Demais é uma bomba. Queima, assa o cérebro. E da gente adulta, imagina do guri. Uma menina de 12, de 13 anos hoje quase não sai de dentro de casa. E é muito difícil. A gente tem que brigar com os meninos. Sai daí! Solta esse celular! Chega meia-noite, 1h da manhã, aí não consegue dormir mais. Não consegue dormir mais, por quê? Porque o celular não deixa. Existe uma coisa chamada algoritmo. E eles estudaram o algoritmo. Então, se você gosta disso, eles apresentam isso que você quer. Né? Então, assim, tudo demais é veneno, né? Mas aí o que pode fazer? Não existe mais centro de recuperação. E quem é doido de ter? Se alguém disser só, Joilson de Assis, você vai dirigir um centro de recuperação. Aí depende da estrutura, né? Nunca posso dizer, dessa água eu não beberei. Mas eles perseguem o pastor.
Se o pastor fizer um que eles não gostam, eles pegam o pastor. Então, talvez não valha a pena. Talvez não valha. Por isso que as igrejas não têm centro de recuperação. Me mostra aí na sua cidade quantas igrejas, quantos centros de recuperação. Não tem. As mães é que estão desesperadas, orando e pedindo a Deus libertação para os filhos, porque o vício torna inútil. Inútil. Isso é uma tristeza, gente. Eu já acompanhei tanto e acompanhei um cara na minha rua. Acompanhei um cara na minha rua. Quando eu vim me mudar com a minha mãe para o lugar onde eu moro hoje, tinha um rapaz. Esse rapaz era viciado em maconha. Era um homem bonito, 2,10 metros de altura, bonitão, lourão, dos olhos verdes. E a mãe só tinha ele. Ele nunca fez mal a ninguém. Ele não era violento. Ele consumia porque a mãe era aposentada. Então a mãe dava o dinheiro, ele ia na favelinha ali e pegava. Eu passava por ele, minha mãe gostava muito dele. Ele era respeitoso. Nunca ele desrespeitou mulher, nem menino, nem homem. Eu passava, bom dia, ele, bom dia. Homão, olha o tamanho do homem, a lapa do homem. Aí pegava o cigarrinho. Tudo bem, né? Eu tenho em outros países empresário que fuma, que cheira e não deixa de ser empresário, né? Mas esse deixou de ser tudo. Deixou de estudar, não tinha namorada. As amizades dele eram e aí ele foi se aprofundando. Ele foi para a coca, mas a coca é muito cara, né? Eu acompanhei esse caso, tá? Na minha região, 2 eu acompanhei. Um eu tentei ajudar, arrumei centro de recuperação e tudo. Morreu com tiro de 12. Dívidas, droga. E esse cara foi terrível, porque ele era manso, ele era o filho da mamãe. A mamãe amava muito ele e a gente gostava muito da mamãe. Eu não sei nem se a mamãe mora aqui ainda. Lourão, tipo surfista. Louro do cabelo assim, tipo surfista. Bonitão, do zóio azul, zóio verde. Ele dava medo, porque às vezes a gente encontrava com ele meia-noite, aquele bichão grandão, aí quem não conhece, eita, né? Mas não, a mamãe era orgulho da mamãe. O que esses caras estão fazendo com o Brasil e o mundo é coisa do diabo. Liberar isso, eu sei que a pessoa pode dar uma cheiradinha, pode dar uma fumadazinha, eu não estou criticando ninguém não, mas isso é muito perigoso, velho. É muito perigoso. Não é um caso, nem 2 que eu sei não. Eu acompanhei centenas de casos. Eu acompanhei o caso desse rapaz, acompanhei o caso do outro baixinho. O outro baixinho, eu arrumei centro de recuperação. Ele falou que o pastor era mau, que o pastor não gostava dele, que aconteceu lá. E saiu, foi para as drogas, fumou, cheirou, até que o cara matou ele. O cara matou porque ele estava devendo muito. E aí, esse outro também. Esse outro pegou umas amizades. Aí, como ele não tinha dinheiro para coca, aí ele tinha dinheiro só para maconha e pedra. Aí quando chegou na pedra, lascou. Pronto, a gente encontrava ele sentado na calçada, ele com a cabeça baixa. Lá vinha a mãe, ajuda aqui, para levar ele. Gente, que terrível, né? Como é que esses homens querem liberar isso? Não é verdade? Eu sei que tem gente que fuma e é controlado, né? Tem gente que cheira para fazer sexo. O cara cheirou, passa 3 horas, 4 horas, 5 horas com a mulher e dá 5. Mas isso é muito perigoso. É muito perigoso. O mundo, né? O que é que pode fazer? Se você for pego com a bandeira do Brasil, você é preso, leva 17 anos, porque você estava com a bandeira do Brasil e um batom. Mas se você for pego com coca, avião de coca, alguma coisa, não é não. Então a gente virou de cabeça para baixo, engole camelo e se engasga com mosquito. E aí a história desse rapaz foi muito triste, porque a mãe dele via eu passando para a igreja, um rapaz ótimo, bonito, que eu sempre fui bonito, tá? Eita! Eu sei que eu sou bonito e cheiroso. E a mãe dizia, leva meu filho. Eu dizia, bora rapaz, vamos para a igreja orar, bora. Eu não, quero não.
Vamos orar, rapaz. Não, eu não sou crente, não. Eu sei, mas não tem problema não. Nós oramos sem ser crente. Bora. Eu posso esperar você amanhã? Amanhã você vai comigo? Não. A mãe, vai, pede. Bora. Olha. Aí ele fez amizade. Tem umas amizades que é do Satã. Tem umas amizades que é do cão dos infernos. Cuidado, mãe. Cuidado. O filho não pode ficar sem amizade. Ele tem que se relacionar. Mas não pode também deixar ele com amizade doida. Ela pegou umas amizades com um cara. O nome do lugar era até Beco dos Avelói. Olha. Os cabas cheiravam junto, bebia junto. Mas os caras estranharam ele, rapaz. E ele bem grandão, velho. Bem grandão, dava medo só o tamanho do cara. Mataram ele na pedra. Esmagaram ele. Olha, a turma do amor. Aí eu vi a mãe dele desesperada, chorando. Porque era o único filho dela. Eu acho que ela fica perguntando: o que eu vim fazer nesse mundo? Aquele loirão ali já foi um menino lindo, bem arrumadinho, bonito. Com certeza na igreja as irmãs iam torar no meio, ia levar para casa. Porque era. Mas não, ele só queria doga. Aí preferiu as amizades. Os caras andam assim, ó. Não, como é que vai? Parece que tem uma mola no rabo. Assim, ó. Aí, meu irmão, como é que vai, tô, velho? Virgem Maria, o cão andando? E aí, mas a morte dele foi muito triste. Muito triste. Porque esmagaram ele, todinho de pedra. Ninguém sabe o que houve de noite, todo mundo cheirando. Ninguém sabe o que foi que houve, não. Ele foi bem criado. Não é culpa da mãe, não. Ele foi bem criado. Jogou bola. Será que isso conta, não, né? Aí diz que a igreja é careta, que a igreja é um bando de careta. Né? Careta, né? Podia ser um homem, ter sua esposa, seu barraquinho, a sua casa, a sua profissão, né? Mas o goguego não tá nem aí, o goguego. Ele só se lembra das ONG lá da Amazônia por causa do tá entendendo? Então assim, pastor, eu sei, porque eu passei com isso com minha filha mais velha, tá vendo? As amizades, né? Quando tá na maconha, até que a maconha não faz muito mal, não. Eu nunca fumei, não, tá? Eu sinto o cheiro da maconha porque eu passava, os caras estavam fumando, eu cheirava também, eu ia pra igreja todo doido. Ai, meu irmão! Glória a Deus! Tinha uma rua que eu passava que só tinha fumeiro. Aí os caras. Aí eu passava com a briba, cheiro doce, né? Um cheiro gostoso, tá? Tá um cheiro de mato queimando, tá cheirando. Eu parecia aquele repórter. Teve um repórter que foi filmar os caras queimando uma plantação de maconha, né? Aí eles: estamos aqui, a polícia tá queimando uma plantação de maconha. Aí a fumaça da maconha pegou no repórter, o repórter ficou doido. Foi. Agora sim, depende muito de país de terceiro mundo, né? Porque tem país de primeiro mundo. Eu tenho várias irmãs que o marido fuma, mas fuma em casa, fuma para dormir. Ele mesmo planta na casa e fuma. No país dele lá é permitido. Não fuma para roubar, não fuma para matar. Mas agora quando passa pro craca, aí lascou. Aí fica que nem lá nos Estados Unidos, um bando de zumbi assim. Aquilo são seres humanos. Mas o que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Você quer levar um cara desse para dentro de casa? E outra coisa, eu já vi irmãs que se apaixonaram por drogado, levaram o drogado para a igreja, se juntaram com o drogado, deu dinheiro, deu profissão, e a mãe do drogado ficou com raiva dela.
Vai se entender o ser humano, né? E ela ligava para mim chorando: pastor, o único mal que eu fiz a ela foi tirar o filho dela das drogas e levar para a igreja. Ela me odeia, pastor. Eu dou dinheiro, eu faço a feira, ele não trabalha, eu mandei fazer um curso. Olha, interessante, né? Ele vai entender o ser humano, né? Vai entender o ser humano. Aí eu digo: mas assim, ela não gosta da senhora por quê? A senhora fez: não, porque o filho dela vivia nas drogas, eu tirei e levei para a igreja. Ela não gosta de crente. Aí quer dizer que ela quer o filho nas drogas, né? Me parece até que ela deixou ele agora. Ela disse: pastor, ele não deixa não. Ele deixa assim 3 meses, aí usa. Aí deixa 2 meses, aí usa. Olha. E sem ter recuperação, quem é doido de botar? Quem é doido de botar? Quem quiser que bote, né? Que Deus tenha misericórdia do Brasil e do mundo, que está no mundo inteiro. O Espírito Santo de Deus ajuda.